Deus vai provar você para ser aprovado. E a aprovação de Deus na minha vida e na tua vida é vitória no final. Porque quando Deus coloca nós na peleja para nos provar, no final, se eu e você suportar o processo, aí, meu amor, nós recebemos vitória. E toda vitória de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela nos traz paz e nos faz bem. Então, eu não sei qual é o seu processo, não sei qual é a sua luta, onde é a sua enfermidade, o seu problema, mas saiba que é Deus que está te testando, é Deus que está te provando, e que se você suportar o processo, você vai ser, Deus vai vir com uma grande vitória após o processo. Amém? E a palavra, bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. 21 dias da campanha da leitura do livro de Gênesis e o número do capítulo 21, nós já estamos hoje, e o salmo de número 7, para a glória de Deus. E a palavra que o Senhor nos deu hoje para iniciar a nossa campanha se encontra no livro de Jeremias, capítulo 28, de versículo 16. Então, pegue sua Bíblia em nome de Jesus. Portanto, assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Pois é, aqui uns já foi aprovado por Deus e Deus já botou como cabeça e não como cauda. Outros, Deus está provando, testando, para que você venha no final receber vitória dada por Deus. Amém, em nome de Jesus. Então, suporta o processo. Suporta o processo, suporta a dor, suporta a luta. Mas, neste meio termo, até Deus se levantar, você estejais na consagração, no jejum, na oração, no louvor, na renúncia e dizendo não às coisas que desagradam a Deus. Porque quando ele vier, aí ele vai transformar você numa pedra preciosa, de esquina, firme, onde nada abala. Nada vai te atingir após Deus te sentar como uma pedra preciosa numa cidade, numa rua, num bairro, numa casa, no emprego, seja lá qual é a tua vitória. Mas quando tu receber ela da mão de Deus, meu amor, ninguém te tira do local. Ninguém toca em tu. Porque o próprio Deus é quem te coloca neste local. O próprio Deus é quem te firma na rocha. Amém? Então, é o entendimento que Deus colocou na minha mente sobre esse versículo. Amém? Então, pegue sua Bíblia, ou amém aí, amados irmãos. Além de 20, não é fácil fazer campanha. É corrido, mas é gratificante, porque nós recebemos vitória. Amém? Então, pega aí sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, e vamos dar início à nossa campanha de hoje. Amém? O nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho da sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias.
como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Daniel, vê se o gato tá lá no quintal, Daniel. Ou pega não aí, mas porque tem umas criação aí. E aí eu não quero que eles coisas lá no quintal para não derrubar minhas coisas lá. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mais aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos. Cai por terra, diabo, pega teu lodo, Satanás, pega tua lama preta, diabo, pega teu filho prodígio, diabo, e eu te repreendo com teu lodo, com tua lama preta, em nome de Jesus. Perdoe, mais irmã, que eu tô repreendendo um demônio de lodo, da cor desse cabelo aqui, ó. É o demônio do lodo, e fede a esgoto. Tem cheiro de esgoto. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Vocês lembram da visão do homem que veio botar o balde de tinta e botou em cima da minha rampa que eu fiz para passar minha moto? Pois é, esse demônio que acabou de se aproximar aqui em minha casa para atrapalhar a live. E despedimento de Agar e Ismael. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre d'água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu a ela. Foi-se andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer. O menino e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino,
E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens? Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Erguendo-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se encheu o odre d'água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Pará. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimeleque fez um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque ficou príncipe do seu exército. Falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço d'água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomaras estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Esse aqui fincou. Cadê aqui, meu Deus? E plantou um bosque em Berseba. Bosque, ele plantou uma árvore bem grandona, com uma copa bem linda, que dava toda a sombra àquele poço. É esse aqui. Então, eu inicio aqui a campanha da leitura do livro. Esse capítulo 21 tem 34 versículos. Vou ler logo o Salmo, para depois explicar um pouquinho aqui da palavra. Deus não me deu revelação ontem. Assim, o que ele me mostrou foi só desfazendo bruxaria, que é visão. Então, Deus me deu visão, não foi revelação. Então, como ele não me deu revelação, não vou falar nada de
nada, né? Não posso falar o que Deus não me mostrou. E aí a visão a visão ele me dá todo dia e toda hora. Todo dia ele me dá a visão e quer desfazendo bruxaria, mostrando espírito. Então isso aí não precisa falar, não. Amém, em nome de Jesus. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra. Reduza a pó a minha glória. Aleluia. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se, ó justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus já tem armado seu arco, já está aparelhado e já para ele preparou armas mortais. E pôr em ação as setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que está com dores de perversidade. Concebeu trabalho e produzirá mentira. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na sua cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua mioleira descerá sobre a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Então aqui eu encerro a campanha e o prometido para Deus, em nome de Jesus. E que você receba aí também, para a glória de Deus. E aí eu vou explicar aqui um pouquinho, né? Então, no versículo 20, nos versículos anteriores, Deus prometeu o filho a Abraão, né? E a Sara, onde eles riram e não acreditaram. Mas os profetas usados por Deus, os varão, os homens, disseram que daqui a um ano, quando eles retornassem, aí Sara já ia estar com o filho nos braços. E era para botar o nome de Isaac, né? Então aqui Deus cumpriu a promessa. O nascimento de Isaac. Então aqui, ó, o Senhor o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Ou seja, Deus visitou a madre de Sara, abriu a madre de Sara, ela deixou de ser estéril, e com 90 e poucos anos, né, Sara concebeu, cai por terra, diabo, eu te repreendo, Jesus, Satanás, toda pombagira chupadeira, cai por terra, diabo, eu te repreendo desse corpo que passou de moto aí na minha rua, conectando com a minha vida, porque tá amarrando minha vida sentimental, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Perdoe, meus amados, é porque uma das pessoas que amarra a minha vida sentimental acabou de passar aí na rua. E aí não adianta mais não. Deus desmascara. Eu tenho um dom de visão. Aqui é dom de visão. Então é isso que Deus me mostra durante a noite e durante o dia. Demônio passando, demônio voltando. Os que são vítimas,
Deus me usa para livrar, e os que estão conectando comigo, Deus me fala também. Então aqui é vice-versa. Passa gente inocente, Deus me usa para dar livramento, para quebrar bruxaria, mas também passa gente de propósito, porque tá pagando para me amarrar, e passa para ver se eu já tô morta. Mas vai morrer tudinho antes de eu morrer. Mas eu tenho uma promessa, ó, eu sou Sara. Eu sou Sara. Eu tenho 99 anos. E eu não vou morrer enquanto eu não gerar meu Isaac. Seja qual é meu Isaac. Uma cura, um carro, uma casa, outro filho, um marido dado por Deus. Seja lá qual é o meu Isaac. Mas eu não morro. E ninguém me mata. Enquanto eu não tomar posse da promessa de Deus na minha vida. E que tu também profetiza aí, que tu não vai morrer enquanto Deus não te dá a tua promessa. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho da sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho. No 21, Deus cumpriu a promessa de dar um filho para Sara. E disse para botar. E aí o capeta acabou de passar aqui de novo. Qual é a intenção desse capeta? Para minha internet sair, para minha internet cair, para a pombagira entrar dentro dos meus peitos, agarrar dentro dos meus peitos, e aí mandar as pombagiras vir me usar dormindo. Essa é a intenção da pessoa. Que é para a pessoa dizer lá no inferno que eu estou pecando, que eu estou me prostituindo e que vai roubar minha prosperidade. É assim que o diabo usa, é assim que o diabo faz, e quem dá o corpo para ele prejudicar eu e você. Mas saiba que Deus vai descer a espada lá no posto de saúde. Foi onde fizeram esse arrumadinho, lá no posto de saúde. Aproveitaram a situação de eu renovar um Bolsa Família. Aí estava na época do Covid. Aí tinha que entrar de 2 em 2, em 3 em 3. Aí pegaram minha identidade e grudaram assim, bem coladinho com um homem. Grudaram minha identidade com um homem. Aí Deus disse, aqui é para armar laço contra a tua vida, com a tua identidade. Aí eu pensei, será que o cão quer me casar no inferno para dizer que eu sou casada, para roubar o que é meu? O cão fez de tudo. O cão tentou casar minha mãe com um maconheiro. O cão que planejou jogar minha mãe na casa da roça tentou casar minha mãe com um maconheiro, que era para a pessoa dizer que era esposo da minha mãe e tomar de conta das terras, que nem minha mãe não é do meu pai. E que tem 38 filhos para tomar posse dessas terras. Uma terra que, se for dividir, não dá 10 reais para cada um. As terras que meu pai tem para dividir com 38 filhos, não dá 10 reais para cada um. Quando for vender. Porque lá não vale 40 mil lá. Lá ninguém paga 40 mil, porque não tem água, não tem luz, é lajeiro. Enfim, lá não é bom para ganhar dinheiro, porque meu pai não ganhou por conta disso. Meu pai ganhou porque ele era um trabalhador esforçado. E ele dava os pulos dele. Ele abria mato, ele cortava, fazia estrada, botava passagem, que era para o carro passar por cima, para ir pegar a mercadoria dele. Mas era meu pai que era macho. E queria cumprir com a responsabilidade de pai, de nós,
para dar alimento para nós. Mas lá, preguiçoso, gente preguiçosa não consegue nada lá. Porque a própria terra tem a dificuldade. Porque não é uma terra boa. Aí, na visão, fizeram isso com minha mãe. Eu só não sei de certeza se é a terra do meu pai, porque achou que minha mãe era dona, e também, ou a casa da minha mãe, né? E dizer que ia tomar posse da casa da minha mãe, porque era marido da minha mãe. E se era marido da minha mãe, tinha que tomar posse da casa dela e botar os filhos para correr. Deus me faz saber que essa palhaçada que aconteceu nessas putarias por onde eu andei foi isso. Mas Deus diz, quando eu me levantar, tu vai ver essa ação diabólica que fizeram contigo, por onde tu passou. Por onde tu passou. E todas as tentativas de te passar as pernas, pegando coisa de identidade tua, pegando cor de CPF, aproveitando situações. Quando eu me levantar, eu vou pegar um por um. Amém? E aqui, E aqui, então, Sara deu um filho a Abraão, como Deus prometeu. E aí, com 8 anos que Abraão nasceu, 8 anos não, 8 dias, Deus cumpriu com o que ele prometeu a Deus, né? Circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Não é? E olha mais aqui. Deixa eu ver aqui o que é que eu vou. Deixa eu explicar o que foi que aconteceu com... Agora eu vou explicar aqui o que aconteceu com Agar e Abraão. E viu Sara que o filho de Agar é egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Ou seja, o filho que Agar tinha dado para Abraão era zombava, né? Zombava porque era egípcia. Agar era egípcia. E aí surgiu aquela zombaria de Abraão por ter tido um filho com uma egípcia, não é? Mas, vamos ver aqui, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Desmamado é quando para de mamar. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Pode até uma mãe humilhar um filho, pode até o pai rejeitar um filho, mas Deus nunca rejeita. Então, aqui, quando o filho de Sara, do casal, nasceu, aí o próprio Abraão amaldiçoou o Ismael. Diz que não queria mais ele lá, que era para tirar ele dali. Ele e a mulher, a mãe dele, que era Agar. O próprio Abraão foi quem fez isso. Diz que não queria mais o filho daquela serva. E que ele também não ia herdar, junto com o filho verdadeiro dele, que era Isaque. Já meu pai fez diferente. Abraão expulsou seu próprio filho de sangue, Ismael, e amaldiçoou o próprio filho. E deserdou em vida. Já meu pai fez diferente. Meu pai encontrou minha mãe com um filho recém-nascido. Eu só não sei a idade que o meu irmão Francisco tinha. E quando minha mãe disse, quando meu pai disse que queria ter casa com minha mãe, queria casar com minha mãe,
Aí minha mãe disse, eu já tenho um filho e eu não vou dar meu filho para ninguém. Papai disse, oxente, onde come um, a panela que cozinha para um, cozinha para 10. O prato que come um, come 10. A casa que abriga um, abriga 10. Pode vir com teu filho que eu crio. E eu ainda dou meu sobrenome se você quiser. Já é registrado? O pai resistiu ele? Mamãe disse, não. Pois eu ainda resisto seu filho como meu filho e crio ele igual eu criei. Eu crio meus filhos, tudinho. Aí, minha mãe foi morar com meu pai, com esse meu irmão recém-nascido, que eu não lembro a idade do meu irmão, não lembro quantos anos meu irmão tinha. E aí meu pai resistou meu irmão, que é só filho da minha mãe, e botou o sobrenome do meu pai, Carvalho. Então, o meu irmão era para ser só Pimentel, com o nome da minha mãe, mas ele herdou o nome Carvalho do meu pai. Então, meu pai foi homem, viu? Meu pai honrou as calças dele, as cuecas dele. Meu pai honrou o pai dele, a avó, a mãe dele, e seguiu os exemplos dos passados, dos antepassados deles. Então, meu pai não envergonhou minha mãe. Meu pai honrou minha mãe. E meu irmão só saiu por conta mesmo de briga mesmo. Briga desnecessária. Mas meu pai não mandou meu irmão ir embora de coração, não. Não mandou, não, porque meu pai, quando eu conversava com o meu pai, nós sempre falava dele, e meu pai não falava do meu irmão com ódio. Mas teve uma briga, viu? Teve uma briga. Eu lembro que foi a única vez que eu vi meu pai brigando com minha mãe. Eu lembro que meu pai saiu para a cidade e deu uma ordem para nós, para todo mundo. Mas esse meu irmão, ele passou da ordem do meu pai e ele fez não sei o que eu não lembro. Eu não sei se foi tocar umas caixas de fogos. É que meu pai tinha uma cultura de tocar fogos numa data que eu não me lembro. É como se, eu não lembro. Ele era devoto de um santo. Eu não lembro. Ou era dia de finado. Eu não lembro essa crença do meu pai. E ele soltava esses fogos nesse dia. Ou era Santo Antônio, nem lembro. Não lembro não, minha gente. Porque eu nunca me liguei para essas coisas, não. Nunca gostei de seguir essas coisas aí, não. Parece que era Deus mesmo incomodando. E aí eu lembro que meu pai tinha esse negócio de soltar fogos. Aí ele comprou, se eu não me engano, ele comprou 12 caixas de fogos. Mas era em relação a anos. Era 12 meses, aí ele comprava 12 caixas de fogos. E aí nessa data, ele fazia os negócios dele lá. E aí ele saiu para a cidade para trabalhar e disse que não era para soltar, não era para descompletar aqueles fogos. Que quando ele chegasse, se desse certo o que ele foi fazer, aí ele ia vir. Nós fazia festa. Assava carne nós assava carne na brasa. Ele trazia comida. Mamãe fazia galinha caipira. E aí nós soltava fogos. Tinha bolo, manoê. Ele trazia as comidas da cidade, que era para nós comemorar essa data, né? Então, meu irmão descompletou um desses fogos. Então, quando meu pai chegou de noite, já tinha soltado os fogos. Alguns, não era nem todos. Aí ele brigou, ele disse, por que fez isso? Aí nós dissemos, foi meu irmão, Francisco. Ora, Francisco, por que você fez isso? Você não sabe que todos os anos eu faço isso? Meu irmão, pai, eu achei que o senhor não ia. O senhor, é porque ele se atrasou. Lembra? Porque ele se atrasou. E aí minha irmã lá em cima, eu tinha uma irmã chamada Maria, que ela morava acima da nossa casa. A irmã mais velha, por parte da primeira mulher do meu pai. Então, quando ele soltava lá, aí nós entendia que era meia-noite. Aí nós soltava embaixo da nossa casa.
Então a minha irmã soltou os fogos na casa dela. E meu pai ainda não tinha chegado, porque meu pai se atrasou. Aí, ao invés de nós esperar meu pai, meu irmão soltou o fogo e achou que meu pai não ia. Achou que não era importante pro meu pai ele chegar e ele mesmo soltar os fogos e me dava para cada um soltar. Eu não soltei porque eu nunca quis, que eu tinha medo de explodir minha mão. Então eu nunca quis. Mas meus irmãos soltavam. Ele dava para meus irmãos, ensinava, meus irmãos soltavam. Então, se eu não me engano, que faz tanto tempo, gente, eu acho que eu tinha 5 anos. Acho que eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos. Não me lembro muito não, que eu não botei na minha cabeça. Eu botei a briga. Eu guardei a briga. Eu guardei a briga, né? Aí, eu lembro que quando meu pai chegou que viu que já tinha soltado os fogos, aí ele disse assim, por que você soltou antes de mim? Aí o senhor chegou atrasado, sim, mas eu ia chegar. Ah, mas tem dia que o senhor chega só com 3 dias, 2 dias, achou que o senhor não ia chegar. Realmente era mesmo. Quando meu pai saía, às vezes ele dizia que voltava e não voltava. Nas circunstâncias da vida, ele não voltava. E nós achava que ele não ia voltar mesmo. Aí quando a minha irmã soltou lá, nós soltamos aqui. Aí foi uma briga, viu? Aí no dia seguinte, aí meu pai foi dormir emburrado. Ele nem participou da festa. Meu pai foi dormir emburrado. E aí eu lembro como hoje. Quando foi de manhã, ele perguntou assim. Aí meu irmão ficou com medo de meu pai bater nele. De manhã, bem cedinho, meu irmão pegou as trouxas e foi embora para casa da minha avó. Meu irmão ficou com medo de meu pai bater nele, né? Aí meu irmão arrumou as trouxas. Foi minha mãe que mandou. E aí ele foi para casa da minha avó. Foi embora para casa da minha avó. Minha avó morava no Alferraz e nós morávamos no interior. Aí quando meu pai acordou, cadê Francisco? Aí minha mãe disse, foi embora. Você não brigou com ele ontem à noite? Ele foi embora. Ele ficou com medo de você bater nele. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Aí juntou minha avó. Aí parece que minha avó estava lá, se não me engano. Meu irmão foi na frente para ficar lá na casa do meu tio Francisco. E esperar minha avó lá. Parece que minha avó ficou. Não lembro se minha avó ficou ou se minha mãe não ficou. Não, minha mãe estava lá. Agora eu não lembro se minha avó também estava lá ou se ela já tinha com meu irmão. Aí meu pai disse assim, quem mandou ele embora? Eu não mandei ele embora daqui. Eu só briguei com ele. Para ele não fazer mais isso. Eu não mandei ele embora. Aí minha mãe disse, mas tu fez isso porque ele não é filho teu. E como tu não fez com os outros, que é filho teu? Ou seja, minha própria mãe disse isso pro meu pai, né? Aí meu pai, ora, em vez de tu dar moral, tu é a primeira a tirar moral. Eu não briguei porque os outros, não foi os outros que soltou, foi ele que soltou. Mas tivesse sido os outros. Aí eu só sei que começaram uma discussão lá. Eu me lembro que começou uma discussão entre ele, minha mãe e minha avó, parece. Minha avó disse, bora, Soledade. Aí minha avó disse, eu vou me embora. Vou deixar esse velho sem vergonha aí. Chamou meu pai de velho não sei o quê. Velho ruim, velho miserável, sei lá. Quando minha avó chamou meu pai de velho não sei o quê. Eu, bora, pega suas trouxas, vai embora da minha casa. Nunca mais você volte aqui. Aí ela disse, eu vou mesmo e vou levar meu neto. Pois você não vai levar seu neto não, que eu vou buscar ele. Ele é meu filho. Vou buscar ele. Minha avó disse, pois tu pisa lá em minha casa pra tu ver, velho. Aí minha avó saiu andando. Aí minha mãe passou pra cima do meu pai brigando. Aí meu pai disse, bora, pois tu pega tua mala e tu vai embora junto com tua mãe e teu filho. E deixa eu aqui com meus filhos sozinho. Aí eu lembro que minha mãe ficou buzinando com meu pai. Buzinando, porque meu pai mandou minha avó embora, né? Meu pai não mandou, o meu irmão não mandou minha avó. Aí minha mãe ficou irada porque meu pai mandou minha avó embora. Aí pisou por cima do meu pai. Aí eu só sei que tinha um cambão. Cambão é quando
É uma furquia assim, ó, que fica assim, quem mora no interior sabe, que bota na cabeça dos porcos para ele não entrar na roça, né? Mas também a gente usa ele assim, para botar no porco para não passar para roça, para não sair, e a gente usa ele assim, que é para encher de lenha. Lenha, quando vai torar lenha para trazer, para cozinhar na lenha. Então eu lembro que meu pai pegou um cambão desse. Quando ele disse para minha mãe ir embora, minha mãe foi. E tu vai e não volta nunca mais. Aí meu pai pegou um cambão. Parece que meu pai pegou um cambão desse e jogou assim, ó, pá, nas pernas da minha mãe. Aí, olha, faltou desse tantinho, ó, pra agarrar nas cambitas finas da minha mãe aqui no tornozelo. Se aquele cambão tivesse agarrado nas pernas da minha mãe, tinha derrubado ela com a testa no chão. De tão forte que meu pai jogou aqueles cambão. Nunca vi meu pai com raiva. E aí, chega o cambão, fez barulho. Já, pá! Sabe quando você joga um pau que ele faz aquele vento? Homem tem força, né? E aí, quando minha mãe viu o que meu pai jogou isso, aí minha mãe foi. Aí eu passei pro meu pai. Aí eu lembro que eu fui brigar com meu pai. Aí quando eu briguei com meu pai, que era pra ele parar, porque parece que ele jogou pau e ele ainda correu pra pegar pra jogar de novo. Aí foi onde eu entrei, onde eu corri, entrei e briguei com meu pai. E aí fui brigar com meu pai, meu pai me ouviu e voltou. Eu só sei que eu não me lembro que nessa brincadeira minha mãe foi pra casa com minha avó. Aí eu não lembro se ficou uma semana na casa da minha avó, depois ela voltou, ou meu pai foi pegar ela. Eu nem lembro se meu pai foi pegar ela, se um de nós foi pegar ela, ou se ela voltou sozinha. Eu só sei que quando ela voltou, ela não voltou com meu irmão. Quando ela voltou, ela disse que meu irmão não voltava mais, que ele disse que não voltava mais. Aí meu irmão ficou morando muitos anos com minha avó, até ficar de idade. Aí quando meu irmão ficou de idade, ele pegou e foi morar em outra cidade. E aí ele passou não sei quantos anos sem voltar. Com raiva do meu pai, eu creio, né? Mas glória a Deus, meu irmão não tem raiva do meu pai. Meu irmão não tem raiva do meu pai. Meu irmão não tem raiva do meu pai. Meu irmão ama meu pai. Meu irmão ama meu pai. Meu irmão não tem raiva do meu pai, porque nós já conversamos depois disso. E meu irmão já perdoou meu pai. Só que meu irmão não teve contato com meu pai até meu pai morrer. Deixa eu me lembrar. Não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro se meu irmão teve contato com meu pai vivo. Não me lembro. É porque quando ele foi embora, ele disse que nunca mais ia voltar. Ele foi com raiva. Aí eu não me lembro se ele voltou antes e ele viu meu pai antes do meu pai morrer. Ou se meu pai morreu e não viu ele. Não lembro. Não lembro, não. Não me lembro. Não me lembro porque quando meu irmão veio aqui, eu não me lembro se meu pai ainda era vivo. Não me lembro. Ele veio e passou um mês com nós. Foi a única vez que ele veio aqui. Nunca mais ele veio. Ele passou mais de 30 anos, ou foi 20 anos sem vir. E aí quando ele veio, ele só passou um mês e foi embora. Aí eu não lembro se meu pai ainda estava vivo. Porque eu não lembro quantos anos ele veio aqui. Só sei que meu pai tá... Meu pai morreu em 2014. Meu pai morreu em novembro de 2013.
2015, não, 2013, E aí eu não lembro se ele veio em 2014, não me lembro. Não lembro, não. Então, você entendeu aí como era as coisas? Essa história me fez eu lembrar de H. Então, H, o próprio Abraão amaldiçoou Ismael. Então, o conselho que eu dou para você, não amaldiçoa teu filho, não. Porque você não sabe o cargo espiritual que você traz para o seu filho. Você amaldiçoando o filho seu. Aqui Deus deu, hoje você vai entender o porquê que tua vida, tudo dá errado, tudo é mais dificultoso. É porque o seu próprio pai, sua própria mãe lhe amaldiçoou. E aí, para quebrar uma maldição hereditária, quando ela é lançada pelo próprio pai, pela própria mãe, tem que ser muita consagração, jejum, oração, renúncia, para Deus quebrar os laços de maldição. Porque é onde Satanás mais trabalha. É nos laços de maldição. É onde o diabo mais trabalha. É nos laços de maldição hereditária. Então, que eu e você venha orar nos nossos filhos todos os dias. Dizer para Deus desfazer maldição hereditária, para Deus quebrar. Que é para eu e para nossos filhos não venham sofrer as cargas do passado, dos antepassados. Porque o diabo, ele acusa nós todo dia. Se o pai fez, o filho tem que fazer. O irmão fez, o irmão tem que fazer. O tataravô fez, o neto tem que fazer. Então, que eu e você venha fazer oração todos os dias para desfazer as maldições hereditárias contra a minha vida e contra a tua vida. Eu vim aprender isso aqui, nessa casa. E depois que eu sou evangélica. Antes de eu ser evangélica, eu não sabia o que era isso. Maldição hereditária. Quando eu era católica, eu não sabia o que era isso. Também nunca tive curiosidade de saber. Talvez seja um motivo que eu nunca soube. Porque eu também nunca tive curiosidade de saber. Eu vim ter curiosidade de saber algo sobre Deus. Sobre reino espiritual. Aqui, nessa casa, quando meu filho nasceu. Mas o que primeiro me despertou a entender essa questão de espiritual na faculdade de biomedicina. Foi na faculdade de biomedicina, uma amiga minha de sala de aula, o nome dela era Luana. E ela foi quem me despertou eu querer saber de algo espiritual. Porque a família dela era muito espiritual. Só que não eram evangélicos. Não era evangélico, era outra religião. E aí eu lembro que numa conversa minha e dela, ela disse assim: Mariana, o que acontece contigo é espiritual. É maldição dos teus antepassados. Aí tu tem que desenvolver isso no reino espiritual para que venha a ser quebrado. Olha, a minha família é assim. Eles disseram. Aí pelo que ela me disse, ela disse: Mariana, eu vou te mandar uma foto no momento que nós estamos se preparando para receber as coisas de Deus. Aí eu só me lembro que eles vão de jaleco branco. Eu só me lembro que eles usam branco, como se fosse um jaleco, sabe? Aí ela me disse que é a cura, que eles desenvolvem a cura. Aí ela me falou, aí ela disse assim, ela disse: Mariana, tu não quer ir um dia lá onde no local onde nós desenvolve a nossa vida espiritual, não? Pra ver se tu gosta e tu fica lá com nós. Eu disse: não, mulher. Ela disse: Mariana, é tradição da minha família e nós só botamos em prática. Eu disse: não, mulher, eu não quero não. Não quero não, porque eu sou católica. Eu vou tentar desenvolver isso na minha religião católica. Aí ela disse: tá bom, tu pode desenvolver na tua religião.
Mas é muito gratificante, Mariana, tu desenvolver o teu lado espiritual. Porque é no teu lado espiritual que tu quebra as coisas, as amarrações, as coisas ruins, abre as portas para tua vida, de prosperidade, de tudo, Mariana. Aí devido a ela me dizer tudo isso, aí eu fiquei curiosa de saber sobre essa questão de espírito, sabe? E aí ela me disse, aí ela me contou um testemunho, não sei se foi do avô dela, da avó dela, que Deus deu a cura de enfermidade. Aí, quando ela me disse isso, eu fiquei mais curiosa ainda. Aí eu disse, tá bom, Luana, muito obrigada pelo convite. Ela me mostrou a família dela, muito próspera. A casa da mãe dela é linda, parece muito linda. Então, ela me mostrou tudo isso e aquilo me despertou uma curiosidade em relação ao reino espiritual. Quando ela me falou essas coisas. E eu sempre ficava no grupo dela, porque ela era boa em química. Ela era boa em química. E aí, ela era boa em química. E aí, ela me ajudava nas provas, que eu não era tão boa em química, ela me ajudava. Eu ficava no grupo dela. E aí, eu lembro que ela disse assim, Mariana, eu vou orar por tu lá, viu? Eu vou botar tu na oração lá. Quando minha família nós estiver orando, eu vou dizer para nós orar por ti, que é para Deus te capacitar e que tu venha sentir esse desejo de saber da tua vida espiritual. Aí eu disse, tá bom, muito bem. Pois eu quero, ora por mim. Aí foi onde ela disse que ia orar por mim. Aí, o que aconteceu depois disso? Eu fiquei curiosa. E aí a primeira igreja que eu frequentei, aí eu continuei frequentando a católica, né? A católica. Eu continuei frequentando a católica. Só que nós fomos na Aparecida do Canindé, né? Depois disso, quando eu falei para ele que eu queria desenvolver meu lado espiritual, por conta dessa minha amiga, aí ele disse, pois vamos lá na Aparecida do Norte, eu te levo lá. Aí lá nós vamos na igreja lá e tu vê. Eu disse, tá bom. Ele disse, eu já queria ir mesmo lá. Aí tu aproveita e tu vê isso aí lá. Eu disse, tá bom. Aí nós viajamos de São Paulo para Aparecida do Norte, onde nós assistimos a missa lá, na igreja. E aí eu lembro que tinha um negócio lá de umas velas da altura da pessoa e eu botei meu irmão Zezinho, que era para meu irmão Zezinho parar de beber. Eu não podia comprar vela para cada um irmão meu. Aí dos 3 irmãos, Raimundo, Zé e Domingo, eu escolhi Zezinho. E hoje Zezinho tá lá em São Paulo. Ele tá lá hoje em São Paulo. Então eu com a minha crença católica, comprei uma vela bem alta. Ele me deu o dinheiro, eu comprei, paguei. Aí fui lá acender na capela, que chama capela. Aí eu me ajoelhei e orei um Pai Nosso, uma autoconfissão, uma Ave Maria, um crê em Deus Pai. Aí disse para Deus cuidar do meu irmão Zezinho, que era para ele parar de beber, que era para ele parar de dar preocupação à minha mãe. Que eu já estava cansada de ver o sofrimento da minha mãe por esse meu irmão. Porque era o irmão que ela mais amava, que ela mais cuidava e o que ela mais sofria de ver que ele saía demais e as coisas que acontecia com ele. Aí foi onde eu botei esse meu irmão. Foi o motivo que eu escolhi meu irmão. Eu podia ter escolhido o Raimundo, que dava trabalho às filhas, e podia ter escolhido o Domingo, que dava trabalho às esposas também, com cachaça. Mas como o Raimundo não dava trabalho à minha mãe, e o Domingo não dava trabalho à minha mãe, porque estava na casa deles, aí eu escolhi o Zezinho, porque era o que dava trabalho à minha mãe. E aquilo me incomodava. Ver o sofrimento da minha mãe com o meu irmão caçulo, aquilo me entristecia e me deixava triste. Aí por isso que eu escolhi meu irmão. Ele disse, escolhe aí uma vela. Aí parece que eu escolhi uma para ele e uma para mim, né? Como era que eu não ia orar para mim? Como era que eu não ia comprar uma vela para mim?
Aí eu lembro que ele comprou 3 velas. Uma da altura dele, uma da minha altura e uma da altura desse meu irmão. Ele disse, quantos metros teu irmão tem? Eu falei, ele é mais alto que eu. Então, se eu tenho 1,60 m e pouco, eu creio que ele tem 1,80 m, 1,70 m, meu irmão. Que ele é alto, meu irmão é alto. Então, meu irmão deve ter 1,70 m, 1,75 m, 1,79 m. Aí, chutei 1 m do meu irmão e comprei essa vela. Aí fui lá orar. E nós dois fomos orar, porque ele comprou uma pra ele também, se eu não me engano, se eu não tô lembrada. A minha, com certeza, eu comprei, que eu não ia perder a oportunidade de orar por mim, né? E pelo menos que eu já estava fazendo faculdade e eu queria terminar minha faculdade, né? Então, com certeza, a minha vela eu comprei. E eu era católica. Aí eu só sei que eu fui orar e pedi a Deus pra libertar meu irmão da bebida. E que ele parasse de dar trabalho para minha mãe, porque eu via minha mãe chorando, eu via minha mãe sofrendo, e aquilo eu sofria junto com a minha mãe. Então você entendeu? Então, não amaldiçoa. Não amaldiçoa. Aí, finalizando a questão da Luana, então aí eu fiz isso aí com a vela, já foi lembrando de Luana. Eu disse lá, Deus, me mostre esse negócio que Luana me disse. Eu disse desse jeito. Eu disse, Deus, me mostra essa questão espiritual aí que Luana me falou. E se o Senhor quer eu lá na religião dela. Que se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, eu vou. Mas ela disse que estava fazendo faculdade de biomedicina para ajudar na religião dela. Para ajudar os irmãos dela na religião dela. Por quê? Porque como ele já fazia cura lá na religião dela, sem ninguém ser médico, ela ia ser uma quase doutora, que biomedicina é a metade de doutor, pode fazer cirurgia, mini cirurgia, pode auxiliar doutores em mini cirurgia. É a metade de um doutor. Não é um doutor, porque não fez medicina, mas é a metade. Entendeu? Ó, técnico de enfermagem é a metade de um enfermeiro? Pois é. Então, biomedicina também auxilia na medicina. Aí ela disse ela contou para mim que escolheu essa faculdade de biomedicina porque era o sonho dela e também para desenvolver essa técnica na área da saúde, na religião dela, e ela levar nome de doutora no reino espiritual para desenvolver o dom dela. Aí eu disse, minha menina, isso é interessante, viu? Doutora no céu. Quando ela disse isso, né? Que ela ia desenvolver essa missão dela ser doutora no céu, de curar pessoas, porque, se eu não me engano, era a avó dela, ou era o pai dela, ou era a mãe dela que já tinha esse cargo de doutora no céu. Aí ela queria passar de pai para filha. Ela queria continuar quando o pai dela morresse e a mãe dela morresse. Ela queria continuar. Aí eu achei essa história de Luana assim interessante, me deu curiosidade. Eu disse, pô, eu vou fazer isso. Aí quando eu contei pro meu ex-marido, ele disse, pô, vamos pra Aparecida do Norte. Lá vai ser a primeira vez que tu vai desenvolver esse negócio teu aí. Eu disse, tá bom. Aí nós fomos. Aí foi onde ele me contou que ele era evangélico. Aí ele me contou evangélico. Aí eu vi a igreja evangélica que ficava do lado da nossa casa. Aí foi onde eu disse pra ele, será se não é evangélico? Se eu for daquela igreja ali, será que vai ser bom, não? Ele disse, vai. Aí parece que eu fui um culto nessa igreja evangélica. Aí foi onde ele me disse que já foi evangélico e que os piores bandidos estavam clamufado na igreja evangélica. E que quem mais deu calote nos portão dele foi evangélico. Comprou e não pagou. E os piores e os maiores bandidos estavam clamufado dentro da igreja evangélica. Porque ele tinha sido evangélico e ele tinha sido decepcionado com essa religião. Porque ele disse que quando foi para a religião evangélica, ele ficou pior do que ele estava. E quem ajudou ele foi o seu João, um católico. Os evangélicos, os pastores não ajudou ele, onde ele estava devendo 3 meses de aluguel.
um monte de filho, porque era, se eu não me engano, era 3 filhos. E aí ele disse que tinha um monte de filho, desempregado. O dono ia despejar ele, né? Aí foi onde esse seu João, que é onde ele é um amigo dele, foi onde estendeu a mão para ele. Aí ele disse que quando o seu João estendeu a mão para ele, aí ele disse que voltou a ser católico, deixou de ser evangélico, porque ele disse que foi um católico que estendeu a mão para ele. Aí ele disse que lá a pessoa comprava os portões e não pagava. Aí ele disse: não quero essa religião para mim não, de gente bandido não, que rouba não. Ele disse, né? Aí ele voltou a ser católico de novo. Então, devido a ele dizer isso, eu fiquei com a pulga por trás da orelha. Que eu queria desenvolver minha religião, né? Aí quando meu filho nasceu, eu consagrei Daniel à evangélica. Por quê? Porque eu fui na Aparecida do Norte, não senti nada. Aí eu fui na evangélica, aí eu senti assim uma coisa. Eu senti algo diferente. Eu disse: menino, eu acho que é aqui que Deus me quer, na evangélica. Então foi a primeira coisa que despertou. Aí depois que eu tive meu filho, aí por conta que ele era católico, eu era católico, nós continuamos na igreja católica, né? Continuei indo com ele. Só que quando meu filho nasceu, eu fui a primeira foi uma missa que foi na igreja católica, onde eu comprei a roupa tudo igual, pai e filho. Comprei um short jeans pro meu filho e um tênis igual. E uma blusa vermelha. Aí, mas por que eu fiz isso? Porque ele não me deixava eu trabalhar e eu dizia para ele que eu não ia comprar presente para ele com o dinheiro dele, que era sem graça. E isso era uma mentira. E eu não ia seguir essa mentira de eu comprar presente para ele com o dinheiro dele. Era uma mentira. E que eu não era manipulada para viver essa mentira. Era o que eu mais brigava com ele. Tu me deixa eu trabalhar para quando eu querer fazer as coisas, eu fazer com o meu dinheiro. Porque isso aí é uma mentira que tu quer continuar, que tu quer botar em minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. De eu comprar presente para tu com o teu dinheiro. É uma mentira. É melhor não te dar presente e pronto. Vai lá na loja com o teu dinheiro, compra teu presente e pronto. E me estressava. Me estressava. E aí eu entendo que eu nunca gostei dessas coisas. Mentira, é mito, é coisa que não é de Deus, assim. Isso me estressava mesmo, a ponto de eu perder de eu brigar mesmo. Aí hoje eu entendo que é porque como eu tenho o Espírito Santo de Deus, as coisas do diabo é abominação para nós. Nós tem raiva, nós se ira com as coisas do diabo. Então, tudo que vem do diabo me irrita. Me irrita porque hoje eu sei que é porque eu tenho um dom de libertação. E tudo que vem de Satanás me irrita. Me irrita. Tudo que vem das trevas me irrita. Entende? Aí eu entendi o porquê que eu me irritava com isso. Quando ele dizia: toma o dinheiro, vai lá comprar meu presente. Falou: não. Que é o primeiro dia dos pais... Foi com meu filho recém-nascido. Eu disse: vai não, vai com tua mentira. Vai lá, tu compra teu presente com teu dinheiro e pronto. E tu não vem com essa tua mentira aqui pra mim, não. Ou tu me deixa trabalhar, ou então tu não vem com essa tua mentira aqui pra mim, não. Aí ele ria, ele achava era graça. Enquanto ele achava graça, eu tava com raiva. Isso me irritava. Ele achava graça, brincadeira. E isso me irritava. Aí, o que acontece? Quando eu recebi meu primeiro pagamento do salário maternidade, mesmo ele pagando meu INSS, eu disse: olha, eu vou comprar metade do teu presente, viu? Porque quem tá pagando meu INSS é tu. E isso vai me dar raiva também. Então, mas como o nome é meu, o direito é meu, que quem teve filho foi eu, quem sentiu a dor foi eu, e quem andou morrendo foi eu, então o dinheiro é meu. Mas eu não tô 100% feliz não, viu?
Que tu é quem tá pagando INSS. Quem deveria estar pagando meu INSS era eu. Foi o que eu disse pra ele, né? Quando eu queria trabalhar, que ele não deixava. Eu arrumava um emprego e ele não deixava. Aí, eu fui lá com o meu salário de maternidade. Aí eu comprei uma blusa vermelha pra ele, uma blusa vermelha pro meu filho. Aí eu comprei um short. Eu comprei vermelho por quê? Porque eu não gosto de vermelho. Mas ele ama vermelho. Aí como ele ama vermelho, pra agradar ele, eu disse, vamos comprar uma preta? Ele disse, não, tu sabe que eu não gosto de preto. Eu disse, eu queria preta pra ele, né? Mas tu sabe que eu não gosto de roupa preta, Mariana. Eu disse, pois tá bom, tá bom. Eu amava preto e ele amava vermelho. Eu não suportava vermelho e ele não suportava preto. Era olha, foi uma assim, uma salada de mistura aí. Aí eu só sei que eu disse, tá bom, pois vamos comprar. Aí eu comprei a vermelha, a primeira opção foi a preta e ele não quis. A primeira opção foi a minha, né? Mas como eu queria agradar ele, eu comprei a vermelha. Aí eu comprei uma blusa vermelha pra ele, uma blusa vermelha pro meu filho. Foi uma luta pra achar uma blusa vermelha pro meu filho, que meu filho só tinha 2 meses, ou era 3 meses, 4 meses, nem lembro. Foi antes de nós ir pra São Paulo. Quando nós fomos pra São Paulo, meu filho tinha 4 meses. Então, eu creio que foi de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3 meses, 4 meses. Foi uma luta pra achar uma blusa vermelha pro meu filho. Viu? Uma luta. Porque meu filho era grandão. E quando as blusas não era grande demais, de menino de 1 ano, era menino de recém-nascido magrinho. E meu filho era gordão. Meu filho tinha 3 meses, mas parecia menino de 6 meses. Meu filho tinha 1 mês, parecia menino de 2 meses. Era assim. Meu filho era, glória a Deus, era grandão. E aí eu só sei é que consegui achar essa blusa pro meu filho e esse short. Ô menino, o short mais lindo do mundo, jeans, sabe? Eu ainda lembro dessa roupa, porque eu achei linda essa roupa do meu filho. E as perninhas bem grossinhas, a coxinha bem grossinha do meu filho. Aí eu comprei um tênis azul com vermelho, o short jeans e um cinto bonitinho, e comprei a blusa vermelha, e eu não comprei boné porque ele não gostava de boné, o pai dele não gostava de boné. Eu disse, que tal tu usar um boné? Não, não gosto de boné. Eu disse, ai, mas é tão bonito um homem de boné, não gosto, é coisa pra moleque. Eu disse, tá bom, então tá bom. Então por que meu pai usa boné? Porque agora ele virou um moleque depois de velho. Meu filho disse agora, e por que agora meu pai usa boné? Porque agora ele virou um moleque depois de velho. Porque comigo ele não gostava de boné. Não gostava, porque ele disse que boné era pra moleque, pra noia. Ele usa boné, todo dia ele acorda. É porque agora ele virou um moleque depois de velho. Ô, pai, me perdoa, meu pai, que eu já sei o que é isso, pai. Ô, meu pai, bala, boca. Então, olha aqui o que acontece. Aí eu comprei. Aí fomos pra igreja. Aí eu comprei o short jeans pra ele, a blusa vermelha e um tênis. Se eu não me engano, comprou um tênis. Ou já usou o que ele tinha. E eu só comprei um da cor do tênis dele. Se eu não me engano, né? Eu não sei se o tênis foi igual. Aí era pra missa de Mariano. O ano de Mariano. Vocês sabem aquela missa lá? Da família do ano de Mariano. Aí era no ECC. Aí eu disse, não, pô, vamos. Aí comprei a roupa pra nós. Com esse meu dinheiro, e eu voltei toda feliz da vida. Olha, eu voltei cheia de orgulho, que tinha comprado a roupa pro meu filho, a roupa pra ele e a minha roupa. Mas eu voltei cheia de orgulho, que tinha pegado em dinheiro. Mas só que eu dizia, não é 100% não, viu? Aqui não é 100% não, porque quem tá pagando o INSS é tu. E eu já disse que eu não sou bonequinha. Eu já disse que eu não sou bonequinha de porcelana. Aí, quando eu não aguentei, eu fui pedir emprego à dona Nália Reis. Quando eu não aguentei. Aí foi onde ela disse, Mariana, teu marido não quer que tu trabalhe, mulher. Tu não passa por cima da ordem desse homem, mulher. E o plantão é de noite, mulher. O plantão é à noite. Vai que uma rapariga tá de olho no teu marido. E aí, nesses plantão teu aqui de noite... teu marido bota rapariga aí com raiva de tu, Mariana. Tu vigia, Mariana. Então, dona Nália, quando ela soube disso, que ele não queria que eu trabalhasse, ela me deu o conselho.
Mas olha, eu já estava cansada de não trabalhar. Eu já estava cansada. Já estava assim no meu limite, ó. Tanto é que eu fiz minha casa, o maior dinheiro da minha casa foi eu trabalhando. Ah, mas eu fiquei com muito orgulho. Por isso que eu tenho orgulho da minha casa. Porque o maior dinheiro... Não é o maior não, porque o terreno eu já tinha e eu tinha 5.000. Mas eu falo da construção, né? Porque eu já tinha o terreno. Mas o maior dinheiro da 5.000 não dá pra fazer nada, não. Mas o maior dinheiro da minha casa foi eu trabalhando, viu? Eu creio que eu botei uns 10.000, se eu não me engano. Porque era dinheiro direto. Era dinheiro. Tinha que comprar saco de cimento, tinha que comprar isso. Então, eu não lembro muito bem não, mas eu creio que eu gastei, se eu não me engano, eu gastei uns 15.000 aqui nessa construção. Se não foi 15.000, foi menos. Mas eu tô somando tudo, com predeiro, com ajudante, com material, com os talão de água que eu já pagava. Então eu creio que eu gastei, se eu for pegar tudo e somar, eu creio que eu gastei uns 15.000 aqui na construção dessa casa. É porque eu não fui anotar, que a minha correria era para, a minha preocupação era para construir. Eu não tinha foco de saber quanto eu gastei. A minha preocupação era sair da casa da minha mãe e dar uma casa para o meu filho. Porque eu estava sentindo coisa ruim e eu disse, é por conta daquele mistério que eu andei morrendo na cirurgia. Então eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, eu não sabia que era bruxaria. Não sabia que era macumbaria. Na minha cabeça eu dizia, é por conta daquele mistério que aconteceu comigo na cirurgia. Eu andei morrendo no parto. E aí, por conta disso, eu vou morrer. E eu não quero morrer deixando meu filho nas casas dos outros. Eu não quero morrer deixando meu filho na casa da minha mãe. Então eu vou ter que lutar antes de eu morrer para dar a casa pro meu filho. Aí eu comecei a trabalhar feito uma louca, feito uma desesperada. De segunda a segunda, segunda a segunda, segunda a segunda. Olha, eu não parava nem para comer. Aparecia cliente, era uma atrás da outra. Eu não parava nem para comer. Se eu não tivesse tempo. Que na minha cabeça eu queria construir minha casa. E se eu morresse depois dessa construção, alguém ia querer criar meu filho com olho gordo na casa do meu filho. Eu disse, alguém vai criar meu filho com olho gordo na casa do meu filho, porque o meu filho tem uma casa. Mas eu não quero morrer e deixar meu filho sendo humilhado pelos outros. Então e glória a Deus, Deus realizou meu sonho, viu? 2 anos, foi uma luta de 2 anos, onde eu sofri muita coisa. Aí depois de 2 anos que eu entrei aqui nessa casa, foi que eu descobri que tudo aquilo ali era macumba, era feitiçaria, era magia negra. Tinha alguém pagando para me matar. Mas por que estava pagando para me matar? Porque Deus mandou devolver a riqueza que me roubou, amarrando minha prosperidade. Aí Deus mandou me devolver. Deus mandou me devolver. E Deus me mostrou o valor. Deus me mostrou o valor que essa empresária tem que me devolver. Mas essa empresária foi peitar em Deus. Dizer que eu tinha que provar que eu tinha Deus. Que eu tinha que provar que aquela ordem foi Deus que deu para ela. Para dar a riqueza dela para mim. Aí, em vez dela obedecer a ordem de Deus de devolver o que ela me roubou, amarrando minha vida no inferno, ela foi pagar os outros para me destruir. Aí por isso que Deus vai fazer ela perder tudo. Porque Deus mandou foi ela me devolver o dinheiro que ela amarrou minha vida, minha prosperidade. Não foi pagar macumbeiro e gente perturbada e gente invejosa para me matar, não. É por isso que ela vai pagar um preço alto. Porque ao invés dela ouvir a voz de Deus, ela foi contra. E aí, problema dela. Tô um pouco me lixando. Então, você não amaldiçoa seu filho.
Meu filho Satanás não matou meu filho com bruxaria. A minha irmã Socorro viu. Presenciou meu filho vomitando verde, infeccionado, com o que botaram na comida, na minha comida para me matar, na casa da minha mãe, por essas coisas de bruxaria. E aí meu filho infeccionou, que eu achei que era porque tinha um pouquinho de arroz esquentado. E como meu filho era recém-nascido, e ele, quando ele me via comendo, ele queria comer, eu achei que era isso, mas não. Depois Deus me mostrou que deu livramento de mofo na garganta do meu filho. E foi livramento de bruxaria. Aí, quando Deus começou a me mostrar essas visões, aí eu comecei a ter curiosidade. Aí vinha a Luana na minha cabeça. A foto que ela me mandou dela desenvolvendo a religião dela no jaleco branco, que dizia que era a cura, que era para curar. Aí via Luana na minha cabeça, a religião de Luana. Aí vinha a visão que Deus me mostrou, que deu cura pro meu filho da garganta de mofo. Eu disse, não, eu tenho que desenvolver essa religião de Luana. Tenho. Deus me quer nessa religião de Luana. Aí eu me ajoelhei, meu filho doente. Meu filho tinha 9 meses, 8 meses, eu acho. Aí, para meu filho não morrer, eu vi meu filho morrendo nos meus braços, no quarto da minha afilhada Tainara, de madrugada, 3 horas da madrugada. Eu não sabia que era macumbeira e macumbeira na oração contrária, mandando demônio para matar meu filho. Só não sabia disso. Aí, eu lembro como hoje, no desespero, eu me ajoelhei na cama, botei a mão na testa do meu filho e eu disse, ô pai, mais uma vez me socorre. Eu disse, ô paizinho, mais uma vez o Senhor me socorre. Eu estou precisando do Senhor mais uma vez. Se eu prestar na terra, se meu filho prestar na terra, se o que eu estou fazendo agrada aos olhos do Senhor, em nome de Jesus, cura meu filho. Aí eu usei o nome cura, lembrando de Luana, que eu não sabia que tinha cura. Mas eu lembrei de Luana falar de cura. Eu disse, ô meu pai, cura meu filho em nome de Jesus. E aí o Senhor me dá um sinal. Aí, pronto. É o que aconteceu? Meu filho parou de vomitar. O sinal que Deus me deu é que uma água que eu dava pro meu filho, ele vomitava verde. E febre. E não tinha, não tinha um remédio pro meu filho tomar. Meu filho tava com febre, não tinha remédio. E minha irmã também não tinha remédio para recém-nascido. E minha irmã disse que não podia dar o remédio dela de febre, porque meu filho era recém-nascido. Aí minha irmã brigou para eu ir levar meu filho na UPA. Eu disse, não vou não. Vou levar meu filho na UPA não. Eu disse, se Deus quiser levar ele agora, pode levar. Eu cansei. Eu disse, desse jeito. Na minha mente. Quando ela disse, leva o menino na UPA. Eu disse, não, cansei. Eu desisto. Mas aí, quando eu vi meu filho naquele sofrimento, aí eu disse assim, o Senhor cura meu filho. O Senhor cura meu filho. Aí foi onde ele curou meu filho. Aí meu filho parou de vomitar. Aí eu peguei e disse assim, agora o Senhor me prova, agora o Senhor me mostra o que está acontecendo. Porque isso aí não é normal, não. Não é normal, não. Aí foi onde eu citei, rapariga, tem filho, não sofre. Bandido, tem filho, não sofre. Tanta gente ruim que eu vejo, que tem filho, dá pros pais, dá pros outros, dá pra rico, não sofre. E por que eu tô sofrendo, que eu não mereço isso? Agora o Senhor vai ter que me contar a verdade agora. Agora o Senhor vai ter que me falar o que tá acontecendo. O Senhor vai ter que me falar. Agora o Senhor vai ter que me dizer o porquê que eu passo tudo isso, se eu vejo gente pior do que eu que não passa. Agora o Senhor vai ter que me contar. Ou o Senhor me conta, ou então pode me esquecer na terra.
Eu com Deus, né? Aí foi onde ele começou a me mostrar bruxaria, feitiçaria, demônio, macumba, magia negra. E aí eu lembrei de Luana. Aí eu disse, meu Deus, será que é a religião de Luana que eu tenho que seguir, servir? E eu não sabia qual era a religião de Luana, porque eu não perguntei a religião dela. Mas eu gostei da evangélica. Aí aqui nessa casa eu comprei uma Bíblia, que foi essa daqui, ó. Foi minha primeira Bíblia que eu comprei. Ó, foi minha primeira Bíblia. Aqui, ó. E aí eu lembro, uma pessoa me deu uma Bíblia e eu recebi de coração. Mas eu sentia uma coisa ruim com essa Bíblia aqui dentro de minha casa. E aí, por conta que eu sentia coisa ruim com essa Bíblia aqui dentro da minha casa, foi onde eu comprei essa. Que eu queria me desfazer daquela Bíblia. E aí eu lembro que eu peguei essa Bíblia e dei pra Jéssica. Eu dei essa Bíblia pra Jéssica. E aí, Jéssica disse que tocou fogo na Bíblia, ou jogou fora, porque Deus mostrou a visão que ia derrubar a casa da pessoa que me deu a Bíblia, ia passar na casa dela e ia derrubar até a casa da esquina. Ou seja, Deus não mostrou derrubando a casa da roça, mas Deus mostrou para Jéssica derrubando a casa da pessoa que me deu a Bíblia até a esquina lá, ó. Aí Jéssica correu com medo para me dizer essa visão, que ela não entendeu. E ela disse, é por conta daquela Bíblia que tu me deu, eu vou jogar ela fora. Eu disse, você quem sabe? Eu já passava mal com ela aqui também. Eu já passava mal com essa Bíblia aqui dentro. Então, é sinal que essa Bíblia foi amaldiçoada, né? Mas glória a Deus que eu aprendi muita coisa com essa Bíblia. Aprendi muita coisa, né? Porque a pessoa que usa a Bíblia e amaldiçoa a Bíblia. Mas essa palavra não é amaldiçoada. A pessoa pode até amaldiçoar a Bíblia. O autor da Bíblia, que copiou ela, que reescreveu ela. Mas essa palavra aqui não é amaldiçoada. Então, a Bíblia pode até estar amaldiçoada, mas a palavra me ajudou. Por quê? Porque quando disse, não é para você se prostituir, eu disse, eu não quero. Pois agora eu não quero. Se eu estava planejando aqui na minha casa ter um namoradinho para me ajudar, só que eu não queria ele morando com... Quando eu cheguei aqui na minha casa, como eu achava que prostituição era eu me prostituir, eu cheguei até a pensar. Eu disse, pronto, agora tá na hora de eu arrumar um namorado. Não para ele morar aqui comigo, porque eu não quero um homem morando comigo. Mas eu vou pegar um namorado para me namorar, para ele me ajudar. E eu ajudar ele. Só que ele fica na casa dele, eu fico na minha casa. Mas eu não quero ele morando aqui comigo. Só se Deus quiser, eu pensando, né? Aí, mas por quê? Porque quando eu não tinha casa, um homem me chamou para morar na casa dele e eu disse que não ia. Eu disse, não, vou morar na sua casa não. Eu não vou sair da casa da minha mãe pela terceira vez para me juntar com gente, para depois eu voltar de cara quebrada de novo, não. Eu não vou, não. Então foi isso. Eu não aceitei o convite dele por conta disso. Mas teve um homem que me chamou para morar na casa. Olha, eu tenho uma casa. E ele era solteiro. Ele disse, vamos morar na minha casa? Eu não vou te humilhar na minha casa. Eu disse, vou não. Não vou não, porque eu já tinha vindo de 2 casas humilhadas. Eu já tinha saído da casa da minha mãe uma vez. Já tinha saído de 2 casas humilhadas. Então, pra que eu ia... O erro uma vez é humano, 2 vezes é burrice, 3 vezes é... Não, errar uma vez é humano,
2 vezes é perdoado, 3 vezes é burrice. O ditado popular, que não é mito, não, é verdade. Então eu botei esse ditado aí em prática. Ninguém vai mais me humilhar 3 vezes, não. Não. Ninguém vai mais me humilhar em casa 3 vezes, não. Agora eu vou lutar para ter a minha. E quando eu ter a minha, eu não boto ninguém lá dentro. Porque o erro 3 vezes é burrice. Então, neguinho para vir morar bem aqui dentro dessa casa, vai ter que ser ordem de Deus. Caso contrário, não entra. Porque o erro 3 vezes é burrice. Aí, foi onde ele me chamou para morar na casa dele e eu disse, vou não. Vou não. Vou não porque corre o risco. Eu, no meu pensamento, de quando ele me mandar embora da casa dele, porque é dele, tá no nome dele, eu voltar de novo para minha mãe não me aceitar mais de volta. Porque eu já tô usada por macho, sugada. E não foi isso que minha mãe me ensinou, não. Minha mãe ensinou pra gente estar ficando com macho, não, que é usada, é sugada. Então, por isso que quando eu larguei o marido, eu disse, não vou mais ficar com homem nenhum. Porque é pra minha mãe nunca me mandar embora por jogar essa piada que eu tô sendo sugada. Que eu tô sendo usada por homem. E é por isso que minha mãe nunca me humilhou, porque ela nunca me viu lá com homem. E eu dizendo pra ela, ó, mãe, aqui é só meu amigo. Que era o único que andava lá, era um amigo. E era porque nós estávamos começando uma negociação. Eu vendendo os produtos dele, eu revendendo os produtos dele, que ele vendia calcinha e lingerie. E aí eu peguei as calcinhas dele para revender. E aí nós estávamos entrando nós estava começando uma sociedade onde ele se ofereceu montar uma loja de lingerie para mim, para eu trabalhar. Só que eu só não gostei que ele disse que se não pagar o aluguel tinha que sair do meu bolso. Porque ele ia surtir, a empresa ia surtir de tudo, ia pagar, botar o rótulo, o nome da empresa, equipar de sutiã, tudo. Só que se eu não tirasse o dinheiro do aluguel das vendas, eu ia tirar do meu bolso. Porque a empresa já tinha gastado com encher a loja de mercadoria. Eu tinha que me esforçar para vender, para pagar o aluguel. E como eu estava com meu filho de 7 meses, quando ele me fez essa proposta, aí eu fiquei com medo de não... Eu pensei de levar meu filho, deixar engateando lá na loja, sabe? Eu disse, meu Deus, isso não dá certo. Eu levar meu filho para engatear lá no chão na loja. Meu Deus, se não dá certo. Eu não tenho dinheiro nem para mim, imagino, para pagar aluguel. E o aluguel da loja era 1.000 e pouco. Porque não existe, era no centro, ele disse que tinha que ser numa loja central. E aí tinha uma loja desocupada, ele disse onde era. Era na antiga Caixa Econômica. Eu disse, tá louco? Uma loja ali? Não é pra mim, não. Não. E eu disse, não, E aí eu toquei, aí eu pedi a Deus, Deus é da vontade do Senhor. Deus me incomodou. Eu disse, não. Porque você vai querer me usar. E eu não quero ser usada por homem, não. Não. Ele disse, Mariana, eu não vou mentir que eu tenho uma caidinha por ti. Que se você me quiser, eu lhe quero. Mas eu não vou te forçar, não. Eu disse, pô, pronto, não quero não. É que eu não quero mesmo. Depois que tu me disse isso aí. Quero não. Depois que tu me disse que tem uma caidinha por mim, e que se eu te quiser, se tu me quiser, eu te quero. É que eu não quero mesmo. Então eu não quero não. Pode, sem chance. Eu não quero não. E glória a Deus, que agora eu sei que iam arrochar na macumba pra eu não vender nada, pra eu ser rapariga dele, pra eu ser amante dele. Quero não. Quero não, meu amor. Então eu vi que foi de Deus. Hoje eu respiro fundo e agradeço a Deus, porque eu vi que era de Deus, eu não aceitar essa sociedade. Aí agora, quando ele apareceu depois de tantos anos, que eu já entendo um pouco de demônio, aí eu virei pra ele e disse assim, bora montar a sociedade agora de novo? Aí ele disse, não, Mariana, não dá mais não,
A empresa, não tenho mais contato com a empresa. Ali é porque eu estava trabalhando para aquela empresa. Eu não estou mais trabalhando para aquela empresa. Eu não estou mais andando para a banda de lá. Então não tem como mais eu ir lá. Eu disse, então tá bom, amém. Mas aí Deus me mostrou que se eu tivesse aceitado essa sociedade na época, foi onde Deus me mostrou a minha irmã Ceissa, ele na casa da roça e um monte de boi preto do zóio vermelho e envolvendo um mistério na bacia da bosta e que esses boi preto eram demônios e que era homem violento querendo me estrupar. Entendeu? E era como se tivesse me jogado amarrada dentro da casa e todo dia mandava um homem para me estrupar. Esse era o plano do diabo. Era me jogar nessa casa da roça, amarrar meus pés e mandar homem me usar. Aí, como Deus não deixou, aí vieram mandar demônio. Já que Deus não deixa nós tocar nela, já que Deus não deixa nós fazer com ela, pô, nós vamos mandar demônio. Aí, nós vamos mandar demônio. Aí foi onde mandaram demônio, para vir me usar dormindo. Porque viu que eu não ia deixar homem me usar e nem Deus permitir eles tocar em mim para me botar dentro daquela casa. Por quê? Porque eu não dava brecha. Eu não ia com um homem para um quarto só. Tentaram fazer isso no fórum, me levar para o quarto do fórum sozinho e lá me trazer. Aí, como não conseguiram fazer isso comigo, porque eu ia com meu filho no braço e não me pegaram à força, aí disse, agora vamos mandar demônio. Já que nós não conseguimos pegar ela porque Deus não deixa. Ela é inteligente, ela é esperta. Acharam que ela é esperta. Aí foi onde eu parei de beber por conta disso. Eu parei de beber foi por conta disso. Para eu entender tudo isso. Entende? Aí foi onde Deus me mostrou que era um demônio Zé Pilintra. Zé Pilintra. Aí eu disse, pô, pronto, Deus merece. Eu abri mão de tudo do mundo para ele me livrar da mão dessas pessoas que planejaram tanta maldade contra a minha vida. Sem eu merecer. Aí, pronto, finalizou. Tô aqui dentro da casa com meu filho, para a glória de Deus. Eu quebrei a maldição do meu filho, orando. A minha oração, Deus quebrou a maldição do meu filho. Aí Jéssica jogou essa Bíblia fora. Eu não sei se ela jogou a Bíblia fora, se ela deu para alguém, ou se ela tocou fogo, nem sei. Mas eu dei para ela de coração. Mas Deus mostrou uma visão para ela. O que ia acontecer na casa dela, né? E aí eu entendo que foi livramento para ela. Então, eu disse, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Viu? Eu entrego nas mãos do Senhor, tudo isso. Aí depois me deram uma Bíblia. Aí me deram uma segunda Bíblia. Onde a cor dessa Bíblia era prateada. E foi na igreja, o véu, a igreja do véu. Como é o nome da igreja, meu Deus? Eu não sei, eu não lembro o nome da igreja, não. Só que essa Bíblia veio com um demônio, pó de pemba. E quem me deu a Bíblia me chamou. Quem me deu a Bíblia queria entrar aqui dentro da minha casa para eu ensinar a fazer a pasta de alumínio. Aí eu disse que não, que eu não tava, que não tinha como fazer aqui em minha casa não, porque eu trabalhava e não tinha tempo. Aí disse, e se eu mas era eu já dando desculpa para não fazer mesmo, porque aquilo ali era meu trabalho. Eu não ia dar receita do meu trabalho. Se eu for oferecer a pasta para ela comprar e ela não quis comprar, né? Aí ela pegou e disse assim, pois vamos lá em casa, eu compro o material, tu me diz o material, eu compro o material. E aí você vai lá me ensinar a fazer a pasta de alumínio. Ou seja, tudo que eu inventava, comecei a fazer creme de cabelo, um dono de loja, junto com um bioquímico, queria entrar em sociedade comigo. E aí, disse que eu ia lá pro laboratório, que era para eu elaborar meu creme lá,
e que o bioquímico assinava por mim. Olha, eu disse, não quero sociedade não, com ninguém não. Eu prefiro vender sozinha. E aí, esse irmão era da Igreja Batista. Então, eu creio que o bioquímico também era da Igreja Batista. Eu disse, não, mandou lá na praça, lá. Eu disse, não quero não. Deus me incomodava quando esse povo chegava perto de mim. Eu passava mal. E aí, eu sabia que queriam era a receita dos meus cremes, das minhas coisas. Não queria me ajudar, não. Queria era me derrubar. Aí, eu peguei e falei assim. Aí eu disse, meu Deus, que insistência é essa, meu Deus? Tudo que eu faço, esse povo quer vir pegar a receita. Por que não vai pegar a receita dos outros? Será que os outros que inventam coisa desse jeito também? Deus disse, não. Não, é só contigo. E eu, só comigo? Por quê? Aí Deus disse, porque tua irmã Alice fez uma obra de bruxaria, onde tua irmã Alice levantou demônios de inveja contra a tua vida, para querer ser tu, para querer fazer igual a tu e para querer ter tudo teu. Foi tua irmã Alice que levantou esse demônio contra a tua vida, porque tu não deu a terceira receita para ela, quando ela fez de tudo para tu dar. Porque ela faz creme igual a mim, essa minha irmã. E quando eu não comercializava, eu ensinei ela a fazer a receita. Eu ensinei ela para ela cuidar do cabelo dela. Aí eu dei 2 receitas para ela. Eu dei 2 ingredientes para ela. Aí quando eu percebi, quando eu já estava nessa maturidade espiritual, aí eu percebi que ela fazia de tudo para descobrir o meu creme completo. Porque ela cresceu o olho nas minhas vendas, nas minhas clientes, no meu resultado, e o dela não. O cabelo crespo abaixava o volume, amolecia o fio. E o cabelo dela crespo, que ela fazia, ficava do mesmo jeito. Só tava bonitinho enquanto tava o creme. Na hora que tirava o creme, voltava tudo normal. Já o meu, não. O meu amolecia o fio, cacheava, porque o meu era tipo um detox caseiro. A minha hidratação fazia era amolecer o fio crespo. O dela não, o dela só hidratava. Mas por que o dela só hidratava? Porque eu só ensinei 2 receitas para ela. Hidratar e creme de pentear. Eu não ensinei a ela detox. Mas quando eu percebi que ela queria as receitas dos meus cremes para me derrubar, quando eu chamei ela para nós montar a sociedade e ela não quis, aí eu disse, não, ela tá querendo minha receita para ela montar dela. Ela vai com essa esperteza dela para bem longe. Já que eu tô chamando ela com 5 mil para nós entrar na sociedade, ela só entrar com o trabalho e ela não quer, eu vou ficar esperta com esse tipinho de gente. Aí eu disse, não vou não. Eu disse, não quero não, meu amor. Eu disse, não vou dar não. Aí Deus disse que foi ela que fez essa bruxaria, levantando esse demônio de inveja contra a minha vida, querendo tudo. Aí nos meus cremes de cabelo foi esse irmão da igreja oferecendo a ajuda desse bioquímico. Na minha pasta de alumínio foi essa mulher evangélica dizer que vinha aqui para aprender a fazer minha receita. Então, eu disse não. Aí, nessa mulher eu fui pagar o preço. Aí Deus mostrou, foi sua irmã Alice. Hora que eu quero quebrar esse espírito de inveja contra a tua vida. De querer tudo igual a tu, de querer o que é teu, querer ser tu, querer teu cabelo, querer tua boca, querer teu rosto. E aí, o mistério desse negócio entrar aqui no meu rosto é a pessoa que quer meu rosto. Aí manda esse negócio aí entrar dentro do meu rosto, pra deixar meu rosto todo feio no vídeo. É tudo esse mistério aí. A pessoa querendo defamar meu rosto, porque não pode ter meu rosto. Não pode ter minha fala, não pode ter meu olho, não pode ter meu nariz. Olha, isso é uma ação diabólica, viu? Que se Deus não tiver misericórdia de você, olho gordo é pior do que macumba. Olho gordo é pior do que macumba, porque olho gordo
Porque inveja seca os ossos. E eu fiquei dessa finurinha, perdi 40 quilos nessa brincadeira desse despacho aí de inveja. Amém? Então, que o Senhor te livre de inveja, que o Senhor te livre do mal. E aqui o Senhor desfez traição, ó, laço de traição. Essa dor que você sente aqui, ó. Essa dor que você sente bem aqui é traição contra a tua vida. Esse peso que você sente aqui, ó. Se você não orar, meu amor, você cai no laço do inimigo. Porque o inimigo é astúcio. O inimigo, ele é astúcio. E aí você que vai receber esse livramento, ó. Deus fechou a cova de alguém aí, ó. Pude sentir o cheirinho de terra no meu nariz. A terra que Deus fecha a cova. Então, ó, Deus fechou a cova aí de alguém que sente uma dor aqui, ó. Um negócio assim, caminhar aqui, ó. Um negócio assim, como tivesse uma cobra andando aqui. Aqui é uma sementinha que o diabo plantou aqui nas suas costas ou tá nas costas de alguém contra você. Aí você sente o peso da pessoa. Entendeu? Que ou o espírito, ou a seta entra dentro de você, porque você comeu o pratinho, ou a pessoa que tá com esse demônio de inveja, quando encosta perto de você, Deus faz você saber coisa errada, aí você sente esse mistério aqui, ó. Mas por quê? Porque essa pessoa tá te apunhalando pelas costas. Essa pessoa tá te traindo pelas costas. Aí, como ela tá te traindo pelas costas, Deus faz tu sentir esse peso aqui, ó. Essa carga pesada, uma dor muscular, uma dor no ombro, dor nos ossos. Amém? Então, você vigia aí, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, obrigado por essa live. Entregue tudo e todo nas tuas mãos, que o Senhor continue nos guardando, toda amarração sentimental, todo cadeado, toda corrente, que o Senhor despedaça, assim como o Senhor despedaça a lança, queima carros no fogo, que o Senhor despedaça essa corrente, quebra ela, quebra esse cadeado, toda essa amarração no reino espiritual, cai por terra, diabo. Eu te repreendo dessa vida em nome de Jesus, eu te repreendo da minha vida em nome de Jesus, eu te repreendo da vida do meu filho em nome de Jesus. Então o Senhor, o Senhor desfez aqui uma amarração, quebrou toda a corrente maligna, amarrando aqui teu pulso. E Deus faz saber que você sente uma dor aqui, ó. Essa dor que você sente bem aqui, ó. Não é pulso aberto, não é peso que você coloca, não é problema na sua junta, não é problema carnal. É espiritual. Aqui é uma amarração que foi feita no teu nome, no reino espiritual, onde te acorrentaram aqui no reino espiritual. Botaram uma corrente aqui em tu, ó. Aí amarraram aqui teus braços, ó. Aí você sente aqui, ó. E essa corrente aqui é para roubar tua autoridade, para roubar honra, para roubar bênçãos, para roubar um monte de coisa. Botar enfermidade. É muita coisa, viu? Morte, espírito de morte. Essa amarração aqui é pesada, viu? Onde você sente dor aqui, ó. Porque aqui é onde eles fazem sacrifício de sangue, ó. Lá nos Pais de Santo, que eu nunca fui não, mas Deus me mostrou em visão. Eu dormindo, Deus me levou no inferno e viu como é que faz os pactos de sangue. Aí Deus me mostrou, ó, que eles fazem pacto de sangue assim, ó. Eles cortam aqui o pulso, aí pinga o sangue lá. É assim que eles fazem pacto de sangue. E eles estão fazendo isso comigo, mas é no meu sangue de menstruação, que é para roubar meu DNA. Só que Deus diz, quando eu me levantar, eu já te mostrei o que é que eu vou fazer com quem está fazendo isso. Porque eu te mostrei que queriam fazer com o teu sangue do pulso. E tu não quis ser macumbeira. Tu não quis ser feiticeira. Tu não aceitou servir o diabo. E porque tu não aceitou fazer aliança com Satanás, tentaram te matar e roubar a tua autoridade. Então, eu fui desamarrada. E que você também seja desamarrada em nome de Jesus. Amém, para a glória de Deus. Então, obrigada, meu Pai, por essa amarração que o Senhor desfez.
Obrigada por essa visão. Obrigada por esse livramento de fechar a cova. Obrigada em nome de Jesus. Eu não sei qual seria a morte, porque quando o Senhor me faz saber que é morte de tiro, de acidente, o Senhor faz eu sentir cheio de sangue. Derramamento de sangue é cheio de sangue. O Senhor só faz eu sentir a terra. Então, o Senhor fechou a cova. O motivo que ia morrer, o Senhor não me mostrou. E se o Senhor quiser, o Senhor me mostra. Que o Senhor entra com a tua providência nessa dentadura, nesse dente. Esse dente que Satanás quer que amolece tudinho e quer decair. Que o Senhor dê livramento, meu Pai, para essa dentadura. Dessa pessoa cair os dentes tudinho. Só porque o diabo quer tirar o sorriso dessa pessoa. Se for no meu dente, cai por terra, diabo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu profetizo a cura do meu dente em nome de Jesus. Se for no dente do meu filho, cai por terra, diabo. Eu te repreendo em nome de Jesus. E eu profetizo a cura da dentadura do meu filho em nome de Jesus. Mas se não for em mim, se não for no meu filho, seja lá quem for, se o Senhor está revelando, é porque o Senhor quer dar a cura. E eu repreendo todo demônio nessa dentadura em nome de Jesus. E se foi mandado no meu sabonete, porque eu estou sentindo o cheiro do sabonete, eu senti dor no dente e estou sentindo cheiro no sabonete. Então, se foi no sabonete que fizeram esse arrumadinho, cai por terra, diabo. Eu te repreendo desse sabonete contra meus dentes, contra a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor desfez aí a obra de bruxaria de um sabonete. Daniel, me dá bem aqui, Daniel, o nome. Deixa eu ver o nome desse sabonete. Pega bem aqui, Daniel, meu sabonete aqui no banheiro. Para eu mostrar que Deus desfez uma macumba nesse sabonete na vida de alguém. Eu acho que é a orquídea negra. Me dá aí o que tá fechado aí. Eu não quero, então, não tô fazendo propaganda. Eu não tô fazendo propaganda de sabonete não, mas ó, o sabonete foi esse aqui, viu? Que fizeram a obra de bruxaria, viu? E foi no sabonete líquido, viu? Foi no sabonete líquido. Viu? Então, ó. Para aí que Deus está me confirmando aqui. Foi no sabonete líquido e nesse aqui também, ó. Que fizeram. Então, você vigia aí. Era para atingir seu dente, ó. Sua dentadura. Então, eu sei que a macumbeira fez algo na minha pasta de alumínio. Ou, eu sei que a macumbeira fez algo na minha pasta de tomar banho. E a minha pasta de tomar banho tem esse sabonete. Então, por isso que eu tô dando revelação, viu? Não é à toa, não. É porque Deus cortou um laço nas minhas vendas de demônio de tranca-rua para não vender. Onde ela mandou a seta nesse sabonete aqui, ó. Nesse sabonete aqui de orquídea. Então, Deus desfez na minha vida. Então, vai tá desfazendo também na vida de alguém. Porque quando Deus bota a espada para me livrar, Ele livra outras pessoas também. Amém? Então, entrego tudo na mão do Senhor aí. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe a hora. Ele sabe a hora de parar. Ele sabe a hora de botar um ponto final na tua luta, na minha luta, nas nossas pelejas, nas vossas pelejas, em nome de Jesus. Então, deixe seu tec-tec na telinha, compartilha essa live, convida, faz chegar em mais alguém. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te desejo o dobro em nome de Jesus. Era para eu estar correndo para fazer a live, porque eu estou fazendo de segunda a segunda agora por conta da campanha. Mas como eu amo falar de Jesus, eu amo falar dos livramentos que Ele me dá, eu amo dar testemunho das maravilhas que Ele faz na minha vida, para você copiar e entender o seu sofrimento e buscar o lugar certo para você ter livramento. Então, meu amor, eu não me canso. E é porque eu fui dormir ontem meia-noite trabalhando. Eu não fui dormir enquanto eu não bati minha meta nos 2 app. Não fui dormir. Porque eu esqueci de pagar uma conta. E eu tô correndo quanto atrasado para fazer dinheiro no app para pagar essa conta. Mas não é com jogo, não é com raparigagem, não é com bandidagem. É honestamente lá assistindo vídeo, pesquisa e anúncio. Viu? E outra coisa, Deus desfez o laço de um grupinho aí do Messenger. Você que a vergonha na sua cara,
e você para de me mandar convite, e eu achando que você quer ser meu seguidor, e depois que eu te aceitar o convite, tu criar grupinho de pornografia, que foi o grupinho que tu criou. Imagens pornográficas. Então, meu filho viu aqui, eu mostrei pro meu filho para não dizer que eu tô mentindo. Eu não mostrei o que tava dentro. Eu mostrei só o nome, material pornográfico. E aí eu compartilhava a minha live para essa pessoa, esse seguidor que criou o grupo. Então, tu que a vergonha na tua cara, porque Deus me revelou que a intenção que tu criou esse grupo, material pornográfico, era para tu, é porque tu saiu dizendo, mostrando para todo mundo que eu tava dentro do grupo, que eu era rapariga, que eu não prestava, que eu era prostituta e que eu ganhava dinheiro fazendo essas coisas na internet. Então, tu que a vergonha na tua cara. Eu vi o grupo ontem. Eu disse, Deus, o que tem de errado aqui na minha casa? Aí Deus me mostrou esse grupo de pornografia, onde ele mostrou as fotos no meu celular. Um monte de mulher repelada, um monte de homem repelado, mulher e homem fazendo putaria. E eu disse, no meu celular não tem isso, Deus. Eu tenho certeza que no meu celular não tem isso. Deus disse, não. É porque tem alguém que tem um telefone da marca do teu, do nome do teu, é igualzinho o teu e tá querendo só roubar o teu, que é pra fazer essas putarias no teu telefone. E eu vou descer a espada em quem fez isso. E o mesmo cão que criou esse grupo é porque sabe que fez isso no teu nome e queria passar pro teu telefone, que é para poder provar que é tu que faz essas coisas. Onde botou lá, apenas você. Eu e apenas você. Foi o nome do perfil do cão. Eu e apenas você, o cão. Pronto, apenas você. Botou lá, apenas você. Mas aí era o cão que tava com minha foto no perfil com o nome Mariana Carvalho. Aí quando o cão tirou a foto do perfil, aí botou lá, apenas você. Só tem eu no grupo. Mas tudo é essa ação diabólica do cão. Então Deus cortou esse laço antes de ontem, me mostrando em visão. Aí ontem quando eu fui postar minha live do app Laranja por Messenger, aí eu vi lá o grupo, material pornográfico. Eu disse, tá vendo aqui, Daniel? O que Deus mostrou? Onde era que estava a seta aqui, ó, esse cão aqui no Messenger. Fui lá, entrei e excluí meu nome. Saí do grupo, porque me colocaram sem eu saber. E o app não me perguntou se eu queria entrar. Porque todo convite aqui no Facebook, quer entrar em grupo, eu digo não. Aí eu boto excluir. Porque eu já sei o que estão armando no meu nome. Para queimar meu ministério que eu fiz com Deus. Eu sei as armadilhas que o cão prepara todo dia para queimar a obra de Deus. Mas Deus disse, tu vai driblando eles do jeito que tu pode aí na terra, que quando eu me levantar, eu boto tu como pedra de esquina aprovada, preciosa, e eu pego essa pedra de tropeço do teu caminho e eu arranco ela para bem longe de tu. Amém? Então ontem foi desmascarado esse capeta que ficava mandando foto véia pelada, sem eu nem saber, porque eu não ando nem respondendo mensagem a todo mundo. Ontem eu fui dormir tarde, respondendo mensagem lá do app Laranja, de uma live que eu postei, e teve um monte de pessoas lá dizendo amém, glória a Deus, louvado seja Deus. E depois de tantos dias, tantos meses eu acho, foi que eu vim responder esses comentários. Porque eu não tenho tempo de estar respondendo comentário todo dia. Porque eu sou sozinha. E eu tenho eu tenho 4 app, parece, 4 canais. Então é muita pessoa para responder. Mas eu, para responder a live, os comentários dessa live, eu fui dormir meia-noite respondendo esses comentários. Pode olhar lá no app Laranja. Quem tá lá que eu vi, quem tá lá e comentou. Que eu vi responder meia-noite. Então, amém? Então, você cuidado no que você tá tocando, porque você pode abrir sua própria cova e não sabe. Amém? Então, voltarei amanhã. Um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus.